11 minutos e meio depois das 11, chegou então a altura de ficarmos com a habitual conversa que mantemos já às segundas-feiras com o Dr. Otávio Escolástico a propósito de hipnose clínica. Vamos esta semana continuar a falar de transtorno depressivo. Temos também em estúdio dois convidados que irão falar na primeira pessoa, enquanto pacientes e também enquanto familiares. Dr. Otávio, muito bom dia. Clínica, quando ouviu o caso que foi também relatado na primeira pessoa pela Maria, também teve consciência de que este era o caminho certo para si? Tive consciência de que esse talvez fosse o caminho certo para mim, sim. E, entretanto, falei com o meu marido e contei-lhe o que tinha ouvido, não é? Porque ele, entretanto, só viu parte da entrevista. Tinha saído, só viu parte da entrevista. E eu fiquei tão entusiasmada, realmente, com aquilo que tinha ouvido, e fiquei a comentar com ele. Nem foi preciso eu acabar e disse logo, é isso mesmo que eu procuro, há muito tempo. Eu não te dizia que era isso que te ia curar. Entretanto, arranjou logo os contactos e nesse mesmo dia ligou para a Clínica do Carmo para marcar a consulta para mim. Eu ainda na altura ainda fiquei um bocadinho renitente e disse, não é melhor esperarmos um bocadinho, deixa-me pensar, vamos esperar um bocado, deixa-me lá pensar, porque eu fui apanhada de surpresa. Não Mas é? O João não, o João é agora ou nunca? Ele foi logo. Diz assim, mas vamos esperar porquê? Eu disse, não sei, deixa-me pensar, porque foi apanhada assim de surpresa. Tinha medo, Dona Vera? Tinha medo? Não é medo, nem sei explicar. Foi apanhada de surpresa, não sei, mas não, medo não, isso nunca. Entretanto, depois disse, vamos lá a isso. Lá pensei, lá meditei, disse, vamos a isso. E pronto, atirei-me de cabeça mesmo. Vou todos os dias às minhas consultas, não falhei um dia até hoje. E cá estou a ver os resultados, não é? Ainda não cheguei ao fim do tratamento, mas segundo o Dr. Otávio já estou na reta final, já falta muito pouco e já me sinto outra pessoa. Dores no pescoço nunca mais teve? Não sei o que isso é. E as pernas a tremer também não? Que era outro cansaço, porque eu adoro fazer caminhadas com o meu marido. E normalmente sempre que ia fazer as caminhadas eu sentia, um dia eram as pernas cansadas, outro dia era o peito. Quando não era uma coisa era outra. Tanto há anos, muitos anos que eu vivo neste suplício, há mais de 30 anos, sempre com problemas, quando é uma coisa é outra. E muitas vezes eu dizia ao meu marido, mas que coisa, eu nunca estou bem. Quando é uma coisa é outra, há sempre qualquer coisa. Se não dói a perna, dói-me o peito. Era o cansaço que eu sentia sempre no peito, não é? Um cansaço muito grande. Parece que é respirar e não consigo, não dá volta, há qualquer coisa aqui que não dá a volta no peito, não é? E pronto. Há mais qualidade de vida agora? Claro, além das dores do pescoço que desapareceram, às vezes, outra vez não era dor no pescoço, já era dor no outro lado, olha, já eram tantas que já nem sei dizer, porque quando não é uma coisa é outra. Até agora, já não sei o que são dores do pescoço. Cansaço nas pernas também, já não? Sim, aquele cansaço nas pernas está bem. Já dorme bem? Dormir bem, vá lá, a 80%, porque o Dr. Otávio diz que ainda não chegou a 100% a esse sítio, mas já faz uma diferença bastante grande, já estou praticamente a 80%, digamos, não é? Doutor, que caso era este? Para já complicado e que se conseguiu praticamente resolver a custo de muita persistência, não é? Claro. Convém dizer o seguinte, este casal havia duas opções. Com o dinheiro que já gastaram, tiravam umas maravilhosas férias no Brasil durante 10 dias, ou optavam por vir tratar aqui a Dona Vera. E esta foi a melhor opção, porque agora podem ir para o Brasil e as podem ir com qualidade de vida, efetivamente. E aproveitar ao máximo a viagem. Isto é apenas um exemplo, não é? E para perceber que, por vezes, as pessoas preferem mais, ir comprar coisas e esquecem-se que a saúde, deixam a saúde em segundo plano. Quanto aqui à questão do sono, a Dona Vera está efetivamente a dormir já bem. Há apenas neste fim de semana, que falei com eles há pouco, dormiu, mas houve, algo que não aconteceu tão bom como anteriormente. E eu vou explicar porquê. É que na sexta-feira tivemos a fazer novamente a regressão memorial à infância.
Foi necessário. Regressão memorial à infância. E foi necessário novamente reviver um momento traumático quando tinha 4 anos, perdão, que nós já podemos falar, mais à frente podemos falar deles, porque o esposo assistiu. E quando se revive, durante a noite, é provável que a pessoa venha ao de cima, porque aquilo estava recalcado. E, portanto, estamos a mexer na memória da pessoa e começa a vir ao de cima. Ao fim enfim, por isso é que hoje há novamente consulta. E convém dizer que a Dona Vera, a minha paciente, desde o dia 18 de agosto, tem feito, enfim, todos os dias consultas, à exceção do sábado e do domingo, mas dias úteis. E por conseguinte, agora, hoje, vamos então acalmar, aquietar aquilo que na sexta-feira estivemos a expurgar aqui no sentido de libertar, não é? Assim aconteceu na outra semana também, quando tivemos também a fazer essa libertação, essa catarse, também ficou depois assim a dormir menos bem, mas depois voltou a dormir bem, ou seja, às 9h30 da noite, a Dona Vera é assolada pelo sono e dorme até às 8 da manhã. Se isto não é dormir bem... claro, dormir bastante bem, Dona Vera. Pois, não dormia, tinha efetivamente imensa dificuldade em dormir, mas era de facto essa imensa dificuldade em dormir que lhe fez com que a terapia não tivesse sido logo assim tão fácil. Claro. Não é? Para já a paciente chega, vinha com uma grande ansiedade. Quando a mandei deitar na Marquesa na segunda consulta, o coração quase que saltava, não é? A paciente estava, enfim, aquilo que eu costumo chamar, aqui entre aspas, coeficiente de cagaço, não é? com aquela medufa, como, enfim, mas não tenho que ter medo de dormir, como eu digo várias vezes, é tão prazeroso, é algo que todos fazemos ao longo da vida, portanto não há que ter receio. Mas pronto, a pessoa vem e às vezes, e então é necessário perder-se essa consulta. Claro. Perder-se, ganhou-se, porque eu estou a estudar o paciente. E começo a verificar como lá o comportamento e como é que eu tenho que dar a volta. Mas foi de facto uma paciente que, enfim, que deu muita luta, porque não foi fácil chegar ao ponto de levá-la para o estado sonambúlico. Estado sonambúlico e sono profundo. Exato. Atenção. Essa é uma das coisas, é um dos problemas dos pacientes, doutor, ao fim e ao cabo. Têm tanta ansiedade em dormir que depois não conseguem. Claro, quem vem com a preocupação de que tem que dormir, não é? Que era o que se passava com a Dona Vera. Exatamente. Portanto, quem vem com a preocupação, não, a pessoa tem que estar absolutamente tranquila, despojada de qualquer pensamento, não é? Tem que se entregar, tranquila, vai dormir e não tem que ter preocupação. Será que vai ser hoje? Porque quando nós temos algo na nossa mente consciente, qualquer preocupação, mínima que seja, temos dificuldade em relaxar para dormir. Bom, mas a verdade é que há cerca de... Mas convém dizer o seguinte, que a Dona Vera, logo a partir aí da segunda semana, já estava a dormir. As tais dores psicossomáticas de que a Isilda há bocadinho recordava, na cabeça, na zona da nuca, pescoço e ombros, desapareceu também. Portanto, era algo que era psicossomático, mas o desaparecer, libertar só por si, em termos das ordens que eram dadas ao seu subconsciente, não era o bastante. Claro. Era necessário chegar mais além, necessário ir dentro do seu subconsciente. E isso só se consegue quando o paciente está num estado de sono profundo, num estado sonambúlico, aquilo que se designa de ondas delta. Muito bem, e o doutor conseguiu já chegar aí. Ao fim e ao cabo, qual foi a origem de todos estes problemas da Dona Vera? Se é que podemos falar neles, eu penso que sim. Não, há de facto aqui alguns distúrbios que podem ser falados, porque, como eu dizia, julgo que no último programa, às vezes as pessoas pensam, quando se fala em trauma, não é? Que o trauma tem a ver com agressão física, que a criança foi vítima, ou que tem a ver com uma violação sexual, uma agressão sexual. Não há nada disso. Portanto, as pessoas às vezes confundem o trauma com essas coisas. Não, o trauma pode ser coisas tão simples. Para nós, adultos, podem parecer simples. Para a criança que os vive, são dramáticos. E de tal forma o são, que ficam registados no seu inconsciente para toda a vida. E são a razão das doenças psiquiátricas, não é? Porque existe sempre uma causa. E quando a causa é banida do nosso inconsciente, fica-se curado, completamente curado. E, portanto, há aqui situações, nós já revivemos duas delas, tanto aos 5 anos, quando a Dona Vera
era, portanto, 5 anos de idade, era pequenina, não é? E o pai esteve à beira da morte. E ela, portanto, a mãe, muito aflita, grita para a criança sair de casa, noite fora, e ir pedir ajuda para que chamasse um médico. E, portanto, há uma série de sintomas associados que a criança viveu, que mais tarde iam aparecendo nos seus sonhos. Iam, portanto, somatizando, né? Esse cansaço nas pernas, a dificuldade de caminhar, portanto, o tremer das pernas, estava associado a esse momento quando ela tinha 5 anos. Depois, mas antes desse momento, os 5 anos, houve ainda outro que aconteceu aos 4 anos. Ela estava numa piscina, portanto, terá caído para numa piscina rasa para crianças, mas depois caiu para a parte, resvalou para a parte dos adultos. E aí ficou sem pé, evidentemente. Claro. E tinha 4 anitos. Portanto, reviver esse momento foi extraordinariamente importante, uma vez que os sintomas estavam associados. Portanto, aquilo que se chama de fibromialgia, todos aqueles sintomas que haviam, estavam associados a esse momento, como também estavam associados ao momento em que ela teve que correr muito, noite fora, para pedir socorro, para chamar um médico para o pai. Dona Vera, não se lembrava de maneira nenhuma destes episódios, ou lembrava-se, não? Lembrava, mas quer dizer, vagamente, não é? Mais pelos relatos da minha mãe. Sim. Não é? Porque tinha uma vaga ideia, há coisas que me ficaram realmente na memória, uma ideia muito vaga. E é o que eu digo, mais pelos relatos da minha mãe, que de vez em quando contava-me que me aconteceu isto. Desculpe, André, ficaram na memória consciente. Na memória inconsciente eles quase que não existiam, mas na memória inconsciente, no subconsciente, eles estão lá tudo, não é? Claro. Lembravam-se de lhe terem contado, não é? Mais por aí, que a minha mãe me contava muitas vezes, e era mais por aí. Nunca pensou de maneira nenhuma que esses episódios lhe transportassem para a idade adulta esses problemas de dores, Evidentemente, nunca? Alguma vez me podia passar isso pela cabeça. Porque geralmente nós temos consciência, passou e pronto. Claro, pois. E está arrumado. Pois, ao fim e ao cabo não estava arrumado. Passar, porque eu até associava estas minhas depressões a outras coisas, não é? Do dia a dia, possivelmente, mas nunca que me viessem da infância. São coisas muito antigas, não é? Sr. João, nunca pensou na sua vida que já alguma vez que se questionou, uma rapariga, uma senhora que tem uma vida aparentemente normal, se calhar nada lhe falta, tudo lhe corre bem, mas porquê que esta mulher é assim? Não pensava essas coisas? Bem, conhecendo eu como conheço a minha esposa, eu aceito em parte esta situação, porque a maneira de ser dela é uma pessoa muito sensível, extremamente sensível. E além disso, uma pessoa muito fechada, muito reservada. Portanto, qualquer coisa que se passe à volta, ela capta tudo e guarda para si. Ora, isto com o passar dos anos, pensei eu que tivesse influência naquilo que estava a acontecer há uns anos para cá, não é? Uhum. Que era um acumular de situações. Exatamente. Um acumular de situações antigas, mas não ia ao ponto de ser da infância. Isso nunca me passou pela cabeça, que pudesse ser uma coisa dessas. Doutor, as pessoas mais sensíveis, mais introvertidas, aquelas que são... A criança tímida. São mais propensas a criança tímida. Falamos no adulto introvertido, exato. Enfim... que não convive, mas estamos a falar de um adulto que dentro dele está uma criança. Em criança foi tímido. Era tímida, Dona Vera? Lembra-se de ser uma menina tímida? Sim, fui sempre tímida. É? Que está aqui também pode ser a base de futuros problemas, não é? Uma pessoa muito metida com ela própria, uma criança muito metida com ela própria. Sim. A criança tímida é uma criança que tem sempre muita insegurança. Muito medo de errar, de fracassar perante os outros, medo de ser observada. Alguém que foi ridicularizado em criança. E depois, ridicularizada claro. No sentido,
repara, já não tenho dito aqui, basta a criança ir ao quadro, ser uma criança tímida, a professora chamar essa criança ao quadro e os outros estarem por trás a rir, enfim, a gozar dessa criança. Essa criança fica muito mal. Começa a ficar despersonalizada, a ficar com sintomas de pânico. Mais tarde, essa criança, já em fase adulta, vai ser alguém que tem enorme dificuldade em lidar com os outros. Chamamos a isso fobia social. Alguém muito desconfiada, de uma grande insegurança. E a pessoa sofre, atenção. Às vezes pensa-se, mas essa pessoa é assim, porquê tem um feitio assim? Não, ela tem um feitio que faz parte dela, da personalidade dela, não tem culpa. Porque ela sofre. Essa pessoa que vive assim, fechada, ela vive em sofrimento, porque é uma pessoa muito ansiosa. Dona Vera, recomenda a hipnose clínica a outras pessoas? É por isso é que eu estou aqui. Porque se eu não tivesse ouvido este programa de rádio, eu nunca aqui teria chegado, não é? Pronto, olha, foi o meu dia de sorte. Porque muitas vezes eu disse ao meu marido, eu não vivo, eu vegeto praticamente, até hoje eu não sei o que é viver. Não sei mesmo, quer dizer, até hoje não sei o que é viver, porque nunca consegui sentir-me liberta ou sentir alegria. E estava sempre insatisfeita. Muitas vezes o meu marido dizia, mas queres ir onde? Ou tanto fazia estar no Brasil como estar na praia, em qualquer lado. Eu nunca me sentia feliz nem satisfeita. Nunca. Era um viver por viver. Era isso mesmo. E sempre com aquela, lá está, com a tal ansiedade que eu estava sempre desejosa que chegasse o dia da manhã, mas eu não sei dizer porquê. Sempre à espera do amanhã. Talvez que o amanhã seja melhor que o dia de hoje, não é? Uma ansiedade à espera sempre do amanhã, à espera de qualquer coisa que eu não sei explicar o quê. Um milagre. E acho que pronto, é o que eu digo, desta vez, eu penso que desta vez o milagre aconteceu, não é? Foi uma sorte, foi um acaso eu ter ouvido o programa e ter chegado até aqui. Por isso é que eu digo, aconselho, claro, e já o meu marido sabe, eu agora todos dizem, eu vou recomendar a fulana tal, vou recomendar assim, o Dr. Otávio, porque aquele está a precisar, aquela está a precisar, e eu já tenho uma quantidade de pessoas na manga, como se costuma dizer, não é? Claro. Porque se eu quero bem para mim, também quero para os outros que me rodeiam, claro. Senhor João, era angustiante conviver com uma pessoa todos os dias que nunca estava bem? Acontecesse o que acontecesse? Estivesse onde estivesse? É complicado, porque quando nós procuramos, enfim, proporcionar uma situação agradável a quem nós gostamos, e essa pessoa não corresponde ou não, quer dizer, nós ficamos desiludidos, porque, Paulo, então eu estou a fazer isto, estou a tentar agradar, para ver se a pessoa, enfim, fica mais bem disposta, se fica mais alegre, enfim, com gosto por estar aqui a viver e conviver com as pessoas também. E a pessoa não corresponde àquilo que nós esperávamos, é um bocado complicado. E então tenta-se tudo, tenta-se umas vezes para aqui, outras vezes para lá, a ver se acertamos em algum sítio. Mas é complicado. Porque nunca entrou em desespero? Eu devo confessar que às vezes eu dizia, bolas, então eu não consigo, o que é que se passa, o que é que eu vou fazer mais, o que é que falta fazer mais? Mas pronto, assim, há de haver uma solução, tem que arranjar uma solução para isto. E a solução é, como disse atrás, que era, isto surgiu na minha mente há uns 3 anos mais ou menos, não sei porquê, nunca tinha ouvido falar, como disse, nesta terapia, mas qualquer coisa em mim dizia que isto, se calhar, só com o sistema de hipnotismo. E acontece que, pronto, e eu dizia, mas aonde? Onde é que existe? Que eu nunca ouvi falar nisso. E como é que isso se faz? E os anos passaram. E então, pronto, e chegámos ao dia daquela célebre entrevista. Doutor, é importante um paciente ter este tipo de companheiro. Porque claro, se for uma pessoa que desista, acontece aquilo que o doutor há pouco tentava explicar, não é? Claro. O insight é extremamente importante. O insight, o que é que significa o insight? É que a própria pessoa tenha consciência e compreensão de que necessita de ajuda, de que algo se passa, de que existe uma doença que tem possibilidade de tratamento.
E quando o paciente tem ainda consciência, tem esse insight, as coisas são fáceis. Mas também convém dizer que quando o paciente não tem já essa consciência, porque este tipo de paciente depressivo, quando já está numa fase muito evoluída da doença, enfim, começa a não ter de facto essa consciência. E tem que haver alguém que leve, que procure, não, vamos levar, vamos curar, não é? Alguém paciente. Alguém, um familiar, um claro. Amigo, alguém que alguém que tenha paciência, paciente no sentido de paciência. Certo. Porque quando se está mergulhado na depressão, já não há consciência das coisas. Não é? Claro. Infelizmente, a pessoa já está mergulhada. A medicação, portanto, os psicofármacos, antidepressivos, antipsicoses e os ansiolíticos mergulham a pessoa, enfim, na apatia e já não conseguem perceber o que é. Repare, vamos dizer o seguinte aqui da Dona Vera para perceber um pouco o que é de facto o desespero da depressão. A Dona Vera tinha pensamentos recorrentes de suicídio. Portanto, houve um período em que ela andou 2 anos a tomar medicação. E os pensamentos, o sofrimento era tal que estes pensamentos recorrentes de suicidar-se estavam nela, mas isto está em todas as pessoas que passam pela depressão. É preciso compreender isto. Hoje não. Hoje a Dona Vera vive de uma forma alegre, não é? Há ainda algumas coisas que são necessárias a tratar. Claro. Há bocadinho eu falei apenas de dois factos da sua infância, mas há ainda aqui mais 2 ou 3 que são necessários. Será mais rápido agora, uma vez que já há um controle entre aspas. Da sua mente, portanto, no tratamento, as coisas já são muito mais rápidas e, portanto, provavelmente, eu a semana passada tinha dito, talvez 2, 3 consultas, mas não, houve ali, de facto, ali um emperrar ainda, que foi necessário, enfim, prolongar um pouco mais. E, portanto, direi que talvez mais 5 consultas, 6 consultas no máximo, e a Dona Vera estará perfeitamente reabilitada. Ela já está perfeitamente reabilitada, mas é necessário reviver ainda 2 situações traumáticas da infância, que ainda não fomos lá mexer. E depois, a partir daí, ficará completamente bem, porque já o está, como eu digo. Agora, seria importante, se a Isília o permitisse, claro. E o Sr. João, que o Sr. João falasse da experiência daquilo que assistiu. Porque quando a paciente está no processo já bem profundo, no estado de sono profundo, em que está a viver a fazer a catarse dos traumas, não é? A psicocatarse, não tem consciência do que está a acontecer. Sabe que acorda maravilhosamente bem, sente a maior felicidade do mundo, porque acorda extraordinariamente aliviada de tudo, com uma grande alegria. Agora, o que é que acontece durante esse período em que o paciente está apagado, que está a dormir profundamente? O que é que acontece, não é? E o que é que o esposo, o Sr. João, assistiu nessas 3 consultas em que ele esteve a assistir ao processo da psicocatarse? Para já, a Dona Vera, convém mais uma vez lembrar, não tinha absolutamente consciência nenhuma de que o João estava lá no consultório. Não. Tanto quando acordou, das vezes que acordou, olá, o que é que fazes aqui? A primeira vez quando acordou, estás aqui, o que estás aqui a fazer? Pronto. Isso foi a primeira consulta, a primeira sessão que eu assisti. O doutor depois chamou-me para eu ir ver a parte final da sessão, onde ela já estava completamente, pronto, a dormir. Onde é que ela andava? Não, mas permita-me só dizer o seguinte, sim. Na última consulta, na sexta-feira, saiu, quando ouviu, riu. Na última consulta, na sexta-feira, o doutor, pronto, dá as ordens para ela acordar. Ela acorda e disse, hoje tem aqui uma visita. Isso sim, doutor, eu disse. Exatamente. O doutor disse, hoje tem aqui uma visita. Ela olhou e riu-se. Eu disse, acordaste, está bonito. Acordou bem disposta. Riu-se. Mas o importante é dizer o que é que tinha dado a reviver anteriormente. Que de repente há uma alteração tão grande, não é? É o que a nossa mente permite fazer. Exatamente. Onde é que ela andava, Sr. João? Pois, estou a referir-me à sexta-feira. Exato. Sim. O doutor foi reviver uma situação, a tal do afogamento. Exato. E porquê? Porque o doutor tinha reparado que já em 2 consultas anteriores, ela, ao início do tratamento... Do sono, ao cair no sono. Mais correto, do sono,
tossiu. Engasgava-se. Engasgava-se. E o doutor desconfiou que eu estava ligado ao afogamento. E na sexta-feira, como isso se manteve, o doutor na sexta-feira foi reviver essa situação para eliminar esse tipo de engasgar. E de facto assim foi. Eu estava ali, assisti e devo confessar que fiquei um pouquinho assustado, porque ela realmente, o doutor pediu para que ela deitasse a água toda fora. A criança de 4 anos estava afogada na piscina. Convém referir que a criança de 4 anos que estava aflita. Neste caso é a Dona Vera. É a Dona Vera, atenção. Com 54. Não é a Rainha Dona Amélia, uma coisa dessa. E então ela realmente começou a tossir e a querer deitar com arranques de vómito, não é? Que nós, quando estamos aflitos, e vários impulsos, montes deles. E eu aí entrei um bocadinho aflito, porque estava a ver que ela deitava mesmo qualquer coisa. Pois. Mas o doutor, o doutor Otávio interferiu e parou aquilo e disse que já não era necessário, que estava tudo libertou e pronto, e acalmou a criança no meio se não visse, não acreditava. Não, é realmente pronto, é difícil explicar, porque a pessoa estando a assistir e depois, porque a primeira vez que o doutor me chamou para assistir a uma sessão, o doutor pediu a ela, deu instruções para que ela pusesse em pé. Eu entrei em pânico ali. Vai cair. Sinceramente, eu entrei em pânico. Em pé, a dormir em pé. Dormir em pé. E eu fiquei assustado. Tanto que, salvo ver, acho que disse ao doutor, não é arriscado. E o doutor apenas se riu e pulou em pé, ela ficou em pé, e aí, então, falou e explicou tudo exatamente. Era a criancinha, era a criança de 4 anos. Por acaso, por coincidência, era também a cena da piscina. Então, porque foi muito dramática essa vírgula. Pronto, ela contou exatamente tudo o que estava a acontecer naquele momento, como que ela estivesse lá. Como se fosse a menina de 4 anos. Enquanto naquele momento que estivesse a assistir, a passar por aquela fase difícil, não é? Desbracejava, como estivesse a tentar subir na água, porque ele estava-se a afogar. Tentar agarrar-se à piscina, à borda da piscina, e onde dizia que havia uma senhora que foi buscá-la, e pronto, tudo aquilo que estava a reviver, mas em pé. Em pé e com as mãos e os braços a tentar agarrar, porque ela depois, nessa altura, tinha uma máscara, para cobrir a cabeça, não é? Uma touca. E nessa aflição a touca desceu, tapou-lhe os olhos e ela não conseguia ver nada. Portanto, toda essa aflição, ela reviveu isso tudo em pé. E realmente isso foi espantoso mesmo. Foi realmente fantástico uma pessoa estar a assistir aquilo, se bem que, como eu disse, entrei em pânico porque não contava com aquela reação. Claro. Mas pronto, realmente é espantoso. Não, mas, coisas que a Dona Vera não se lembra. Repetimos mais uma vez. Convém dizer que o esposo estava realmente apreensivo e quando ela, menina, é retirada da piscina, ela como ficou a tremer imenso. Tremia. E o esposo estava a assistir aquilo e estava muito apreensivo. Mas porque é que ela está a tremer? O que é que se passa? Depois eu disse, não, ela acabou de sair da piscina e agora está cheio de frio. Está com frio. Então, depois quando eu despertei, estava maravilhosamente bem, eu disse, então, se eu acabou de sair da piscina e estava com frio. Estava com imenso frio. Portanto, isto é a razão pela qual as pessoas têm estes distúrbios psicossomáticos, têm aquelas dores, aquele cansaço, porque traumas acontecidos na primeira infância e segunda infância, mas mais com maior predominância na primeira infância. E a verdade é que todas as dores desapareceram, todas aquelas dores, as pernas bamba, como se diria, tremer, desapareceu completamente a Dona Vera, portanto, porque estava relacionado. Porquê é que na sexta-feira passada fomos novamente lá? O esposo já explicou, fomos novamente a esse acontecimento da piscina, porque havia de facto a engasgar. Portanto, quando caía a dormir, começava a engasgar, a tossir. Há pessoas que fazem várias reações, o síndrome das pernas inquietas, mexem as pernas ou arranjam os dentes durante esse período do sono. E isso tem a ver com traumas acontecidos na primeira infância. E, portanto, é necessário revivê-los para libertar. Mas revivê-los de forma profunda. Aí é que é o calcanhar daqueles, não é? Pois. Não é estar de olhos fechados a imaginar passeios pelo jardim ou à beira-mar, que isso não cura ninguém. Temos que ir aos traumas, temos que efetivamente ir lá.
E quando assim é, a pessoa fica curada. Também houve uma outra sessão, uma outra consulta em que o Sr. João assistiu, que também foi aquela em que o sogro, o seu sogro, portanto, estava à beira da morte e a sua esposa tinha na altura 5 aninhos. E essa sessão também foi, de facto, essa foi a primeira que eu assisti. E era novidade para mim, não fazia a mínima ideia como é que seria essa sessão. E o doutor, então, pô-la a reviver essa situação complicada, quando ela tinha 5 anos. Aí ainda tinha sido a segunda vez que ela conseguiu falar, porque não estava a ser fácil ela falar. Pois. Foi difícil pôr no sono profundo, muito mais difícil foi conseguir falar. Mas pronto, o doutor depois poderá explicar melhor como é que ultrapassou essa situação, mas também referendo a esse episódio do pai, ela também estava muito tensa, e ao falar e explicar tudo isso, é esquisito como é que uma pessoa, passado 50 e tal anos, consegue reviver ao pormenor todos esses problemas que passou quando tinha 5 anos. É impressionante, porque os pormenores estavam lá todos. O que estava a correr, para onde é que estava a correr, quem é que ia procurar, o que a mãe depois disse quando chegou, como é que encontrou o pai. A dificuldade de falar. Que fazia com que ela tivesse o cansaço cada vez que falava. Exatamente. E falava pouco por causa desse cansaço. A secura, que ela chegou completamente seca. É por isso que ela dormia durante a noite e acordava sempre com muita sede, tinha sempre um copo de água à mesa da cabeceira, porque tinha uma grande sede durante a noite. Essa sede já desapareceu. O copo de água já saiu da mesinha cabeceira, já não está lá. Mais uma vitória. Portanto, são muitas coisas que uma pessoa tem mesmo que ficar rendida. A palavra é essa, a palavra correta é essa. Uma pessoa fica meio rendida que, pronto. Aliás, eu não, embora esteja rendido, tinha uma fé tremenda de que isto é que eu tinha que resolver. Só isto é que podia resolver. Não me pergunto porquê, mas só isto é que podia resolver. Já havia aqui, doutor, pensar. A fé, não é? Desde que não seja uma fé religiosa. Claro. Porque temos que ser muito racionais. A fé tem a ver com nós próprios, tem a ver com a nossa consciência, com a nossa vontade interior. Se estamos à espera de uma fé dependente de qualquer outra coisa que venha do além, ou de qualquer coisa, isso, enfim. É por isso que há muitas pessoas que vivem, enfim, agarradas a superstições, e não se curam, porque estão agarradas a coisas que não são reais. Nós temos que viver na realidade. A nossa realidade é esta. Aquilo que vivemos no passado condiciona a nossa vida, para o bem ou para o mal. Acontecimentos traumáticos fazem com que sejamos mais ou menos depressivos na nossa vida. E não é outras coisas que nos vão curar. É efetivamente libertar. E o libertar não é fácil. O próprio não consegue libertar. Por isso é que eu propunha que na próxima semana falássemos sobre o poder da mente. E aqui englobar a história do Livro do Segredo, que sei que gosta muito do Livro do Segredo. É interessante. Então explicar como é que funciona a mente, porque é muito interessante explicar como funciona a mente, como é que é o poder da mente. E portanto tudo isto tem a ver com o poder da mente, mas nós próprios não conseguimos chegar ao nosso inconsciente. Repare, se nós estamos conscientes, não estamos a dormir. Claro. Se estamos a dormir, não estamos conscientes. Logo à partida, há fulanos que falam na auto-hipnose e ganham muito dinheiro a dar cursos de auto-hipnose. Mas a auto-hipnose não existe. É de facto uma fraude. Porque se nós estamos a dormir, auto-hipnose é nós adormecermos para nós próprios. Se estamos a dormir, não conseguimos estar conscientes para conseguir nos tratar, não é? Porque conseguinte dependemos de outros, de terceiros, para nos tratarem. Mas terceiros que sejam efetivamente exímios a lidar com a mente, com todo o cuidado, com todo o rigor, porque é preciso mestria mesmo para lidar com a mente dos outros. Saber perceber como é que isto acontece. Porque tudo começa pela anamnese. A anamnese, portanto, é saber fazer um historial clínico de progresso do paciente. E depois, então, conduzir no processo psicanalítico e levar depois, então, ao estado da psicocatarse, à abreação. E quando se faz essa abreação dos traumas, o paciente fica curado. Portanto, é isto que é importante e que, enfim, tudo isto ajuda que muita gente perceba que não pode andar agarrado à medicação. A medicação não cura. A medicação leva as pessoas para
o fundo, para o poço, e não os tira de lá. Pelo contrário, não há ninguém que tenha sido curado pela indicação, nem curado se andar em conversas de gabinete, de meses ou anos. Ninguém fica curado por isso. Este é o único processo que cura. Agora, é evidente que depende de cada um a sua opção. E este foi um caso difícil e de muita persistência, e voltamos a repetir. Claro que foi um caso difícil. Eu própria cheguei a dizer, a Dona Vera é teimosa. Não, de facto foi nós já o tinha dito, que levou muito tempo, mas há um período, e há bocadinho o Sr. João passava-me a bola para que eu pudesse explicar o que é que aconteceu. Há um período que a Dona Vera começa a dormir profundamente. Caí-me a dormir profundamente, ou seja, eu já tinha um comando, já existia um comando sobre ela. Mas não falava. E há uma determinada consulta em que eu começo a perceber que ela, portanto, estava a dormir profundamente, tanto com as pálpebras fechadas, mas o globo ocular mexia. Ora, quando isto acontece, é porque o paciente está a reviver coisas. Se está a reviver coisas, então está lá para onde eu estou a encaminhá-la. E porquê é que não fala? Bom, havia aqui, efetivamente, algo que ela nunca me tinha referido, em consulta alguma, que era o tal cansaço de falar. Tinha um grande cansaço, e ela nunca me tinha dito isso. Mas eu consegui, naquela consulta, desbloquear aquela pressão nos maxilares que fazia com que ela tivesse uma grande pressão. Porque eu notei que ela estava numa grande pressão nos maxilares, mas o globo ocular ia-se movimentando. E então é aí que eu começo a dar ordens para aliviar o maxilar e ordens para falar. Porque é necessário falar. Estar a dormir no sono profundo e falar. Porque é aí que vamos remover essa matéria traumática, esses conflitos emocionais que estão aninhados no subconsciente. E pronto, e foi aí que tudo começou. E, efetivamente começou o processo já mais evolutivo da fase da terapia da Dona Vera. Estamos mesmo em cima do nosso tempo, tenho apenas um minutinho. Resta-me agradecer ao Sr. João e à Dona Vera o facto de terem vindo até aqui à Rádio Clube do Sul. Doutor, marcamos encontro na próxima semana. Próxima segunda-feira. Com mais... vamos falar do poder da mente. Poder da mente. E vamos falar do segredo. Não sei se eu gosto, há muita gente a ler o segredo. Para a Dona Vera e para o Sr. João, tudo bem. Já sei que agora já tem mais qualidade de vida, principalmente a Dona Vera. E o esposo também. E ao esposo também, claro, porque não é fácil conviver com estas... Mas são um casal, sim, mas são um casal extraordinário. Olha, a propósito, recebi uma mensagem de um dos nossos ouvintes que diz: isso é amor, parabéns. Muito bom. É exatamente isso que eu ia dizer. É de facto um grande amor, porque este casal é extraordinário. Ele soube, enfim, não é fácil lidar com uma pessoa que tem uma doença depressiva, portanto, hoje designa-se de bipolar, não é fácil. E ele soube ser um excelente companheiro, um excelente homem, e é, de facto, uma excelente pessoa. E, portanto, isto foi muito bom e fez com que eles hoje possam estar assim, alegres e, enfim, contentes por tudo o que está a acontecer. Parabéns ao Dr. Otávio por mais um caso de sucesso, à Dona Vera porque está praticamente curada, e também ao Sr. João pela paciência imensa que teve e pelo amor que se nota que sente pela sua esposa. Muito obrigada por terem vindo e até à próxima. Não esqueçam